Meus amigos, na última quarta-feira o Santos apenas empatou com o Guarani em Campinas, 1-1, não jogando absolutamente nada. E entrou em campo no primeiro tempo, no segundo houve uma alteração tática com a entrada do Serginho, mas no primeiro tempo entrou com um 4-2-4, uma formação tática que vocês que me acompanham sabem que eu particularmente abomino, não consigo enxergar dando certo no futebol moderno, até porque você fica com só dois homens de meio campo. Você pode até alegar que times grandes jogam, sei lá, vou inventar uma coisa aqui. O Guardiola fez isso no Manchester City. Ok, pode ter feito, mas o posicionamento em campo, mais do que os nomes, é que mostra a formação. Não necessariamente se ele escalar, sei lá, quatro jogadores de ataque, não vai ter um que vai se posicionar atrás. Você pode até alegar que era a ideia com o Bigode, mas eu discordo. A ideia do cara ele realmente foi jogar com os quatro paralelos. Os quatro, claro, sendo Pedrinho, Guilherme, lados opostos, Furt e William Bigode lado a lado. O Bigode não veio buscar a bola, o próprio cara ele falou que a bola não chegou no Bigode nesse sentido. E para mim é um erro dele. Outra coisa, porém, é que o cara estava certo numa coisinha. É capaz do Santos ficar contente, satisfeito com esse empate. Né? Ele falou, acho que comemorar o empate. Né? O torcedor, o clube, sei lá, tinha que comemorar o empate. Claro que não no sentido geral, mas sim porque o Santos foi muito pior que o Guarani. O dado que comprova isso é que o Brasão fez 3 boas defesas só no primeiro tempo e o Santos no jogo inteiro só chutou 2 vezes na direção do gol. Uma, claro, o gol do Escobar, o outro é um lançamento, uma falta, perdão, cobrada pelo Guilherme, que alguém desvia no meio do caminho e o goleiro do Guarani defende. Então o Santos no 4-2-4 não funcionou como qualquer outro time no mundo na atualidade não funciona, principalmente porque o meio-campo ficava vazio. Né? Ficava só o Pituca e o Schmidt, 4 caras atrás, 4 caras na frente, às vezes um pouco diferente, mas não uma coisa boa, porque ficava 2 caras atrás, os 2 zagueiros, 2 caras no meio, os 2 volantes novamente, e os laterais se mandavam juntos, embolava ali o Sherman com o Pedrinho, o Escobar com o Guilherme, o Furt e o Bigode lá na área, enfim, continuava vazio o meio, só rolava um embolo pelo lado, uma linha quase de 6, mas não tinha uma troca de passe, não tinha alguém recuando para puxar um zagueiro, abrir um espaço, dominar essa bola, armar. Não, era quem chegava com a bola na lateral cruzava, quem chegava com a bola na lateral cruzava. Isso quando chegava, porque na verdade, como não tinha um meio-campo para dar esse passe, para ter a visão de jogo, para armar as jogadas, o Santos abusou dos lançamentos. Eu fui, inclusive, procurar o número de lançamentos não só dessa partida, como nos jogos recentes. Contra o Guarani foram 71 lançamentos. Show. Contra o Avaí, quando o Santos jogou na Vila, perdeu 49. Contra o Paysandu foram os mesmos 71. Contra o Sport, 60. Contra o Coritiba, um 4-0 para o Santos, 55, 52. Contra o CRB, 55. O Santos cresceu muito nos jogos recentes, contra o Paysandu e esse contra o Guarani, o número de lançamentos. Uma tendência para os jogos fora de casa? Lamento, de qualquer maneira. Mas contra o Guarani foram 71 e ruins, né? Era o zagueiro dando bicão para frente e rezando para chegar. Quantas jogadas foram criadas assim? Uma, basicamente, que é o lance que o Pedrinho domina o lançamento do Gil. Se eu não me engano, ele mesmo toca para trás e o Bigode chuta para fora. O goleiro não pega porque o Santos só teve uma bola defendida pelo goleiro. Então foi para fora. Então assim, não teve passe no meio de campo. Tanto que no segundo tempo ele volta com o Serginho no lugar do William para ver se a bola passava por ali. Até passou, mas não adiantou muita coisa. E, pois bem, vamos mostrar isso aqui. Eu separei basicamente 2 lances para a gente mostrar imagens nessa análise. Um, de como a recomposição defensiva do Santos era um horror nesse 4-2-4. E o outro, como a composição ofensiva era um horror nesse 4-2-4. Vamos começar com a defensiva, que começa no ataque do Santos, porque o Santos vai tomar um contra-ataque. Olha só, o Furt e o Bigode estão lado a lado. Aqui é o Escobar e aqui é o Pedrinho. O Guilherme está bem no cantinho aqui, ó. Tá? Mas enfim, como eu falei, eles subiu embolados e alinhados. E aí o Sherman vai chegar, porque o William vai escorregar. E o Sherman vai sair no pique. Esse aqui é o Sherman. O Pedrinho, ó. O Pedrinho é essa sombra aqui, tá ligado? O Sherman chega no pique para tentar a dividida. Então temos o Guilherme, o Escobar, o Furt, o Bigode, o Sherman, o Pedrinho numa linha de 6. Só que o Guarani rouba essa bola. E aí, meu amigo? Vira o desespero. O Schmidt e o Pituca voltam lentamente, já foram ultrapassados pelo jogador do Guarani, que bobeia muito, porque só tem Jair e Gil. Se ele toca pro lado, até avança um pouco mais e toca pro lado, os caras do Guarani estavam livres. Salvo engano, esse aqui é até o Luan Dias, mas enfim. Olha só, o cara mais próximo é o Escobar voltando desesperado, o resto nem passou da linha de meio campo ainda. Recomposição defensiva horrorosa, o Guarani
tem a vantagem numérica, né? Pelo menos a igualdade aqui, 5 contra 5 na tela. E na linha final, 3 contra 2, tem a vantagem. Então a recomposição defensiva no 4-2-4, com os laterais sendo soltos ao mesmo tempo, coisa que o Carille falou que fez na coletiva, que o objetivo era soltar os laterais, e de fato ele soltou. O problema é, se você não tem meio campo e os laterais estão lá, quem que tá marcando atrás? Porque se você não solta os dois laterais, mas tem um meia, esse cara podia estar aqui, voltando pelo meio campo. Podia estar voltando nessa linha. Se só tem dois atacantes lá na frente, os dois centroavantes alinhados, os dois pontas lá na frente, os dois laterais lá na frente, só tem os dois volantes se virando aqui. É matemática. Né? Eu já não sou muito fã do 4-3-3 dele, que é estático. Mas pelo menos ali, sei lá, o Serginho poderia estar na sobra e matar a jogada, voltar correndo, não sei, alguém. O Juliano voltar correndo não ia, mas podia ter feito uma falta. Ou, se o meia tá lá na frente para ajudar, não precisa subir os dois laterais ao mesmo tempo. De repente o Escobar estaria mais atrás, o Sherman não precisaria ter subido para tirar, para tentar ganhar a bola na dividida, poderia estar aqui atrás, num 3 contra 3. O Santos colocou muita gente lá na frente e ninguém no meio. E aí o meio perdia toda a bola, o Guarani tinha essa vantagem no contra-ataque. Agora outro lance, cara, sério, sumiram os vídeos de Santos e Guarani no YouTube, o GE publicou só um compiladinho de 3 minutos também no site, assim, não consegui achar nada. Então, no Twitter, o ahenrique77, se não me engano, o perfil lá do Twitter, publicou esse vídeo de um contra-ataque do Santos. Agora passando pro contra-ataque do Santos, que foi horroroso. E ele é muito curioso esse vídeo. Porque olha só, o Escobar sai pela esquerda. O Guilherme está atrás dele. Tem aqui jogadores de defesa e o Santos com pouca gente no ataque. E o meio, claro, vazio aqui. Né? Não tem ninguém para ele dar um tapa na bola, acelerar esse jogo. Ele tem que correr sozinho porque no meio não tem ninguém. A gente avança um pouco, o Guilherme ainda está atrás do Escobar, o que é preocupante. E o Rainer começa a correr agora. No meio, o Serginho aparece. Ok, ele tinha que estar aqui, porque a linha de passe está fechada, ele tinha que estar aqui. E antes, mas enfim, tá bom. Acaba com o Escobar tocando para trás, porque ele não tem linha de passe no meio. Não tem ninguém, só se ele conseguisse fazer um lançamento aqui. Mas aqui, ó, bem na sombrinha, é um jogador do Guarani que poderia sair para o corte. O Santos não consegue. Onde que essa bola vai parar? No Gil. Isso aqui é em plano sequência, tá? Essa bola que foi puxada de contra-ataque. Ninguém acompanha. Tem esse buraco aqui no meio. Ninguém fecha no meio. O Escobar toca para trás. É o Pituca aqui até. Que recua. Pituca saiu no intervalo. É o Sandro aqui, claro. Que toca pro Gil na zaga. Ou seja, o Santos tinha um contra-ataque que acaba em segundos com a bola na zaga. Ou seja, o Santos ficou tocando para trás, o Santos ficou rodando bola. Eu falei no pós-jogo que o Losetti, Alexandre Losetti e a Calan, comentaristas do jogo no primeiro junto ao Odinei, falaram exatamente aos 18, aos 28 e aos 38 minutos do primeiro tempo. Eu anotei aqui. O Santos só passa de forma horizontal. Leia-se zagueiro para zagueiro, zagueiro para lateral. Não passa de forma vertical. Nesse caso, passou de forma vertical. O problema é que pro lado contrário, né? O Escobar e o Sandri passam de vertical para trás. E aí não adianta nada. Então foi uma escolha tática péssima, sem sentido. Eu tô há 400 anos falando aqui que eu não entendo o 4-2-4 ser uma escolha de técnicos. É uma tática ultrapassada, porque o futebol hoje é vencido muito no meio campo. Mas os técnicos do Santos, como Orlando Ribeiro, que gostava no 4-2-4 no profissional, sei lá, o próprio Carille falou isso na coletiva. Ele fala, ele queria jogar pelos lados. Eles insistem nesse jogo pelos lados. Por quê? Ficar dando balão o tempo inteiro. Por que que o futebol, pelo menos de times ruins, tá abolindo o meia de ligação, o meia de armação, o meia que entra na área? Eu não consigo entender. Mas foi isso aqui. A gente separou esses lances, porque se eu separasse mais, se eu conseguisse mais lances, iam ser repetidos. O Santos foi isso o jogo inteiro no 4-2-4. Aqui no segundo tempo nem tava 4-2-4, mas você vê que a mentalidade de não pressionar, de não atacar é tão grande. Tava 0-0 nesse momento ainda. Você pode ver aqui, ó, 0 no placar ao lado do S de Santos, no fim, tava 0-0. O Santos não queria jogar, o Santos queria ficar tocando bola eternamente, e eu não consigo conceber essa ideia, que no sábado as coisas melhorem.